Muito bom dia, Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias, meu Deus, por essa casa firme, Senhor, que o Senhor nos deu o privilégio para estar, meu Deus, realizando juntamente com o jejum, meu Deus, esse jejum do retorno. Meu Deus, eu agradeço, meu Pai, o Senhor, meu Deus, por todo carinho, pela sustentação, meu Deus, que o Senhor nos deu. As palavras, o início, Senhor. Meu Deus, nós somos gratos. A gratidão, meu Pai, vem do ato, meu Pai, de uma atitude, não de um sentimento. Eu agradeço, meu Pai, ao Senhor, meu Pai, por cada um que está nesse momento na transmissão, a cada um, meu Pai, que está aqui presencialmente, a cada um, meu Pai, que esteve aqui, meu Deus, e venceu os desafios, porque não é fácil, meu Pai. A carne exige, meu Deus, começa a doer muita coisa, muitas vezes família se levanta contra a nossa fé. Meu Deus, tudo vem, meu Pai, contra nós, mas nós sabemos que a tempestade passa. E o Senhor nunca nos prometeu, meu Pai, que com o Senhor no barco, meu Pai, nós não teríamos tempestade, meu Deus. Mas o Senhor está no barco, essa é a questão. Meu Deus, aquele, meu Pai, o ímpio, o mundo, meu Deus, ele passa por tempestade como o justo. A diferença, meu Deus, que quando o ímpio, ele vive um desafio, uma tempestade na vida, ele se desespera e muitos estão se suicidando, se matando. Mas quando, meu Pai, nós vivemos uma tempestade, nós não estamos sozinhos e temos com quem passar por essa tempestade. Nós saímos de uma margem e chegamos na outra, e o Senhor está no barco, e o nosso barco não afunda, o nosso barco não vira, o nosso barco pode até às vezes entrar um pouco de água, meu Deus, mas da mesma forma que entra vai sair, meu Deus, porque o Senhor é o que sustenta. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, e peço, meu Pai, que o Senhor me ajude neste trabalho, e que nenhum de nós, meu Pai, venha desperdiçar, meu Deus, esse horário. Meu Deus, a Tua palavra diz que eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me encontram. Há um encontro, nós agendamos o encontro agora, meu Deus, e nós não vamos deixar o Senhor esperando. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos, te agradecemos demais em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Agora mesmo nós estamos aqui no culto das 23 e eu falei sobre uma palavra que a bispa ela trouxe as três semanas atrás, há 3 semanas, sobre os inabaláveis. E um dos pontos muito importantes, que essa palavra nos gera, nos traz à luz, nos traz uma consciência, é que coisas abaláveis está ligada muitas vezes a um vício da insatisfação. Se você vive constantemente insatisfeito, se você vive constantemente amargurado, é provável que você tenha um ídolo no coração. É provável que ao invés de Jesus Cristo ser o seu Deus, tem algo que está te roubando, está te fazendo distrair, está te fazendo retroceder, te rouba a sua força. Tudo que não está ligado em algo eterno, em algo que nos dá esperança, em algo que nos levanta. Porque é interessante que muitas pessoas que vivem com o vício da insatisfação são pessoas que ou
vive comprando, vive comendo, vive se relacionando. E ao ponto que essa pessoa, ela compra algo, naquele momento do ato, ela sente aquela satisfação. Tem algo que chega e te levanta naquele momento. Mas ao mesmo tempo que você compra, ao mesmo tempo que aquilo levanta e te derruba. Porque aquilo não se sustenta. Muitas pessoas estão comprando e muitas vezes não sabem nem o que comprou. Eu já conheci pessoas, eu lembro de uma pessoa que ela veio na igreja e ela foi fazer uma doação de roupa, doou assim, quase um caminhão. E a grande parte de doação de roupas estavam com etiqueta, as roupas. O dinheiro, um relacionamento, um homem, uma mulher, uma questão sentimental pode se tornar deuses na nossa vida. Mesmo tendo uma lista extensa de situações pelas quais você poderia ser grato, a ausência daquilo que você busca incessantemente leva você a considerar que a sua vida é ruim, e muitos até mesmo usam a expressão que minha vida é uma droga, minha vida é uma porcaria. A insatisfação é um vício e ela provém da ingratidão. E se é um vício, independe de coisas externas. Uma pessoa viciada, ela vive o óbvio. Ela é um viciado. E uma pessoa viciada, nada que fazer de maneira externa vai preencher aquilo que somente Deus pode preencher. Nós precisamos ter na nossa lista de agradecimentos e diariamente devemos reforçar e acrescentar um novo item, as coisas pelas quais nós somos gratos. O fato de todos os dias nós seguirmos uma rotina, acordando, fazendo nossas orações, lendo a Bíblia, ouvindo o programa, fazendo a nossa lista diária de gratidão, isso eleva os nossos padrões, isso nos torna pessoas de excelência, e o ponto de você fazer a lista de gratidão te faz enxergar muitas coisas, faz você observar as coisas pequenas, mas não insignificantes. Você agradecer por uma unha, você agradecer por você fechar a mão. Quantas vezes eu agradeci pelo fato de eu conseguir fazer um movimento de pinça do dedo, somente por poder virar uma página. Quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu estudei com uma pessoa que ela tinha problema no todo o sistema nervoso. Então ele andava de cadeira de roda e sempre se movimentava, sempre com muitos espasmos assim. E eu lembro que ele nunca conseguia fechar o dedo, né? Ele só fazia isso, ó. Ele pegava tudo. Então ele pegava papel, ele pegava uma lata, ele pegava uma comida e sempre tentando comer assim, sempre fechando assim a sua mão. O fato da gente poder virar uma página de uma Bíblia já é um ponto muito grande de gratidão. Porque imagina se você não pudesse virar. Nós temos um livro tão poderoso, e o fato de eu não ler o livro é algo que pode sim ser recebido por Deus como uma ingratidão. O fato de eu ter a possibilidade de assistir um programa e eu não assisto, sim, eu não sou grato por aquele programa. O fato de eu estar numa madrugada, num culto e não aproveitar, não receber, estar me distraindo, sim, eu não tenho gratidão pela reunião. O fato de eu não enxergar que tudo é um milagre na minha vida, de eu não enxergar as coisas menores, eu tenho uma cadeira, eu tenho água para beber, eu estou agora a possibilidade de enxergar, ler, coisas pequenas, mas não é. Quanto mais motivos, mais grato eu me torno, mais satisfeito, mais realizado.
Alguém disse: se na sua empresa, na sua equipe, você tiver um colaborador, um membro, um funcionário, até mesmo um diretor insatisfeito, você precisa demitir ele imediatamente. Porque pessoas insatisfeitas, elas não são somente ruins com elas. Elas se tornam uma maçã, um tomate podre no meio de uma cesta. E ela vai contaminando os outros. Ela faz comentários desnecessários, ela não agradece, ela sempre acha tudo ruim. O horário que chega é ruim, o horário que sai é ruim, a comida que serve, o café que bebe, o trabalho que exerce. Então, se você tiver um funcionário, uma pessoa que você trabalha, ingrata, sai de perto. Se você tiver uma pessoa que você convive com esse sentimento da insatisfação, ingratidão, não se relacione mais. Você não pode andar com pessoas que te jogam para baixo, que não enxergam a vida que tem. Porque independente da pessoa, quantas vezes eu faço trabalhos semanalmente, às vezes às vezes até 3 vezes na semana, em época de Natal ainda. E ali nas praças, o que eu vejo de gente grata. Tem muita gente, a grande maioria ingrato, tal, né? Mas tem gente agradecida que passa ali para pegar a comida, pega um café, pega e agradece. Obrigado, Deus abençoe, obrigado por você estar aqui. Tem pessoas que me param e agradecem, assim, fica assim, quase 1 minuto agradecendo. Obrigado por estar aqui, obrigado por se dedicar, obrigado por sair lá da igreja, vir trazer roupa para a gente. E ele nunca, uma pessoa, a característica do grato, ele não fica só para ele agradece pelo todo. Obrigado por fazer isso com a gente. Obrigado por realizar isso para nós. Ele sempre trabalha no plural. Uma pessoa ingrata sempre vai trabalhar no singular. Uma pessoa sempre vai trazer tudo para ele. É para mim, é eu, é eu, é eu. E é por isso que é ingrato, porque o ser humano, ele já tem a tendência do egoísmo. Você vê um bebezinho, uma criança já nasce falando: é meu. Dá isso aqui. É meu, eu quero. E quanto mais você cresce, mais você amadurece, mais você começa a usar o nós, o eles. Então, quanto mais amadurecido você é, mais você enxerga o todo. Quanto mais imaturo você é, mais você enxerga somente você. Você olha só para você. O que podem fazer por mim? O que podem derramar por mim? O que o pastor, o que a igreja pode fazer por mim? O que Deus pode fazer por mim? E a questão é outra, é o que você pode fazer por Deus. O que você pode fazer pela igreja. O que você pode fazer pelo próximo. Qual é a maneira que você pode ensinar outra pessoa? Toda a palavra, toda a informação, todo culto, qualquer pessoa que você conhecer tem algo para ensinar. Eu conheço pessoas que ela me ensina muito o que eu não devo fazer. Mesmo você sendo um problema na vida dos outros, uma pedra de sapato, uma vergonha, você tem o que ensinar. Esse é o segredo do discernimento. Você aproveita tudo. O Senhor nos mostra que nada é desperdiçado. É ou não é? Pelo amor de Deus, eu estou sozinho aqui. O Senhor nos ensina que nada deve ser desperdiçado. Então, se nada é desperdiçado, nada. Então, nem somente o que é bom, mas também o que é ruim. O Senhor, ele até a negação de Pedro houve um ensinamento.
Até quando ele foi até Tomé, para colocar ele, olha, coloca aqui a mão aqui, né? Ele foi diretamente, aí Tomé foi. Depois de uma semana, Jesus apareceu, ele passou pela porta, paz seja convosco. E aí toda aquela situação. E a pessoa que fala sempre vai se esquecer, né? Não fui eu não, nem sei o que você está falando. Era aquele momento que ele falou, meu Senhor, Senhor, não, mas Senhor, felizes aqueles que não viram, mas creram. A questão não é se eu vejo, é se eu creio. Porque a fé, você traz à existência aquilo que não existe. Tomé já tinha ouvido. Já tinha visto muita coisa, mas não cria. O Senhor falou, tão somente creia. Agora, o insatisfeito, ele não somente você encontra insatisfeito no trabalho, nos relacionamentos, mas um obreiro, um membro, um pastor insatisfeito, ele altera a atmosfera, o ambiente, ele contamina outras pessoas, ele começa a gerar fofoca, ele começa a gerar intriga, ele começa a gerar rebelião, ele começa a ser um instrumento, fazendo os outros perderem a fé. Quantas pessoas têm experiências horríveis, negativas com a obra, com a igreja? Não querem saber. Quantas pessoas eu já falei, conversei, as pessoas não querem nem saber de igreja. Tiveram experiências tão negativas. Por quê? Porque essas pessoas que ele viveu e ele sofreu, obviamente que eu não culpo as outras, porque a gente determina o que a gente sente, a gente pode filtrar, a gente pode colocar simplesmente a nossa visão totalmente reta, de maneira vertical no Senhor. Porque o Davi, ele tinha uma visão assim, uma visão de baixo para cima. Ele olhava para o Senhor, ele olhava sempre para cima. Quando você vê a esposa de Mical, de Davi, a Mical, você vê ele uma visão horizontal, uma visão olhando para as pessoas, uma visão se importando com as pessoas, uma pessoa dependente de imagem. O Senhor sempre nos ensina, sirva a Deus, obedeça a Deus, que eu vou ser favorecido. Se eu busco o amor de Deus, eu tenho o amor das pessoas. Por mais que você haja com generosidade para com uma pessoa insatisfeita, nunca será o bastante. Pois não se trata de um problema externo, mas sim é um problema interno, é um vício. É uma pessoa insatisfeita, negativa, pessimista, uma pessoa incrédula. Uma pessoa que sempre será amargurada. E uma pessoa insatisfeita acaba sendo frustrada. Porque ela nunca está na frequência certa. Você uma vez uma pessoa viciada em comprar, viciada em alguma coisa, você vê que nenhum trabalho ela permanece. Porque todo trabalho ela não consegue focar. Simplesmente ela não foca, ela não consegue crescer no trabalho dela. Ela está no trabalho, mas está pensando, o que eu vou fazer depois, o que eu vou comprar, o que eu vou fazer, o que eu vou comer, qual é a pessoa que eu vou me relacionar. Ela não consegue focar, ela não consegue crescer, ela não evolui, ela não rompe, ela não recebe promoções, porque ela não busca ser o melhor na área dela. Quantas vezes nós ouvimos já a bispa falar de atender empresários, atendendo empresários que não conseguia ficar na própria empresa. Chegava, arrumava, fazia alguma coisinha e já tentava sair. Porque era viciado. Já sabendo que todo pensamento gera um sentimento e por sua vez gera uma atitude e por sua vez gera uma ação. Ou seja, se uma pessoa pensa de forma negativa, ela vai gerar emoções e sentimentos negativos.
refletindo em suas ações de maneira negativa. Então, se você não observa o que você pensa, se você não filtra primeiramente o que você ouve, você começa a pensar o que você está ouvindo. Se você não filtra o que você pensa, você começa a sentir aquilo que você está pensando. Se você não filtra o que você está pensando, o que você está sentindo, aquilo vai gerar um comportamento, uma atitude. Se aquilo começa a gerar um comportamento e uma atitude, aquilo gera um padrão. E se aquilo gera um padrão, aquilo começa a fazer parte do seu caráter. Simplesmente agora, já faz parte de você. E algo que parecia simples, agora ficou complexo. Porque ao invés de eu ter o discernimento do quem eu estou ouvindo, com quem eu estou andando, quem eu estou modelando, quais pessoas que estão me influenciando, eu não tenho a responsabilidade do que eu ouvia, agora não tinha o que pensei, agora não tinha do que senti, agora não parei com as atitudes e as ações que eu comecei a agir, a ter, e agora aquilo fez parte do meu caráter. E da mesma forma que a gente fala de maneira pedagógica, o erro entra, o acerto também pode entrar. Mas eu estou disposto a tirar tudo aquilo que está abalando os meus resultados. Porque se eu não mexo com estruturas frágeis, abaláveis, que se perdem, eu vou viver uma vida infeliz, uma vida sem resultado. Eu estou dentro da igreja, mas não recebo nada de Deus. Eu conheço a palavra, mas não pratico a palavra. Eu sei o que o Senhor tem projetos grandes para mim, mas eu nunca toco nesses projetos. Eu sei que o Senhor quer uma geração de elite, levantando um exército de Davis, mas eu nunca faço parte desse exército. Eu só ouço. E o que acontece? Se você não tem resultado, o que acontece? Se você começa a fazer academia e você não come direito, não dorme direito, não exercita direito, não come as proteínas suficientes que você tem que comer num dia, você não bebe água, o que acontece? Muitos focam na academia. O problema é a academia. Isso aqui não dá resultado para ninguém. Mas não entende que é um detalhe a academia. Você pode ir para a academia. Eu vou para a academia e vejo lá dentro da academia gente perdendo tempo na academia. Não sei nem porque está lá. Eu lembro de aí parece que é perseguição, né? Só porque meu pai é. Mas eu vejo um gordinho lá que ele não se mexe. Ele vai lá, ele conversa com um, depois vai para o outro, depois vai para o outro, depois senta para mexer no celular, depois volta lá. E aí fica lá. Sabe, só faz o movimento. Esses dias eu estava vendo ele lá, e assim, está cada vez maior. Aí você vê, como alguém que é um liderado dele, ou trabalha com ele, ou se relaciona com ele, ou é da família dele, vê ele todo dia na academia e cada vez maior. Qual o sentido disso? Da mesma forma na igreja. Como alguém que você se relaciona, você trabalha com ele, ele te vê todo dia, e ele não vê Deus em você. O que você está fazendo na igreja então? Da mesma forma, num curso, numa faculdade. Você faz tantos cursos, cadê o profissionalismo? Cadê a excelência? Por que se você não é o melhor, então, do que você faz? Você está dentro da igreja, porque você é a mesma pessoa. Você fala igual, você tem as mesmas piadas de quando você tinha antes de conhecer o Senhor, antes de ter um encontro com Deus. E aí quando você vê, você não teve encontro com Deus, porque aquele que tem encontro com Deus, aquele que entra no Santo dos Santos,
não pode viver da mesma forma. Não tem como viver. Então por que eu não tenho resultado? Por que eu não estou crescendo no lugar onde eu estou? Eu cresço como marido? Eu estou crescendo como pai? Eu cresço como mãe? Eu estou crescendo na minha empresa? Então muitas vezes a gente para e começa a analisar. Será que eu não estou sendo ingrato? Será que eu estou na cabeça, no lugar onde eu estou? Será que eu busquei ser o melhor onde eu estou? Temos, portanto, o exemplo do próprio Deus que criou tudo, usando as palavras. No entanto, muitos cristãos, mesmo sabendo disso, ainda não aprenderam a usar as palavras em seu favor. Sempre está fazendo piadinha. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar, corrigi ela na hora. Ela usou a expressão assim, não, porque a gente é pobre. Opa! Fala isso não. As palavras têm poder. Eu viajei com uma pessoa, Eu viajei com uma pessoa recentemente a trabalho. E essa pessoa estava contando uma história que tinha o patrão dele sempre fazia piada, sempre fazia a mesma, eu vou viver daqui a pouco, me aposento, acho que 1 salário, 2 salários mínimos, tal, e era o patrão da empresa, tinha 15 funcionários, e sempre fazia a mesma brincadeira, eu vou ficar gordo, não sei o quê, velho, e vou me aposentar com isso. Não deu 2 anos, ele perdeu a empresa, as coisas foram desandando e ele terminou com o salário que ele disse e repetiu tantas vezes como fosse uma brincadeira. Devemos estabelecer como uma das regras em nossa casa a proibição de reclamar e de ser ingrato. Se você aplicar essa regra, seus familiares, aqueles que moram na sua casa, certamente vai ver o ambiente sendo transformado. Eu sempre falo com o João, quando ele está na mesa, o João, o Davi, eles precisam comer o que está no prato, eles precisam agradecer pela cama, eles não podem quebrar brinquedos, tem que ter o cuidado, tem que ter o zelo. Eu não deixo colocar coisas em cima da Bíblia, tem que ter respeito com a palavra de Deus. Mas você vê uma geração que tem muito, não tem falta de nada, e começa a se tornar, as coisas serem comum. Carne é comum, ter roupa, tênis é comum, chuveiro quente é comum. Uma geração que não tem problema, não tem dificuldade. E a tendência é não agradecer tanto, por isso que dá mais trabalho você fazer e manter o padrão da gratidão em quem não tem problema. O problema do insatisfeito é a falta do problema. Se o insatisfeito tem um problema na vida, ele não fica insatisfeito. Uma pessoa que tem um problema grave, as orações, vai ser aquelas orações da alma. Não é aquela oração quando você está em Paris, você está viajando, não tem falta de nada, come tudo, está tudo beleza, está tudo bacana. O Senhor, Ele nos coloca problemas em nossa vida, como recentemente eu estou vendo muitos, vivendo situações, porque o teste é esse. Nós vivemos muitas coisas, nós saímos agora de um jejum de 72 horas, palavras e palavras estão vindo. Eu vi que após o jejum, algumas pessoas sumiram. E muitos começaram a se cansar, muitos começaram a olhar para aquilo que não era para olhar. Começou a não ter essa satisfação, não tem mais a gratidão, não tem mais o zelo, e começou a parar. E o teste é esse. Quando você vê você vê o sentido da palavra cirandar,
O diabo queria cirandar com Pedro. Você vê uma aflição na alma. Quantos estão com essa aflição na alma e acham que precisa de alguma coisa, começam a olhar para trás, começam a achar que precisam buscar os relacionamentos que nunca deram certo. Quantas pessoas se divorciam, casa de novo e nesse outro casamento alguma coisa não dá certo e começa a achar que deu tudo errado. E aí começa a querer voltar, e aí começa a ter problema no segundo, tem problema no primeiro. Depois não dá certo os dois, vai para o terceiro. E nunca se encontra. Porque a pessoa que é grata no casamento vai ver uma abundância, uma prosperidade no casamento, uma abundância. Vai crescer. A gratidão é algo setorizado. Você fala para mim, bispo, eu sou grato. Grato aonde? Essa é a pergunta. Eu já falei bastante de gratidão, porque tem pessoas que acham que, bispo, eu sou grato. Grato aonde? Eu sou grato no meu casamento. Então por que você vive brigando? Por que não se toca? Por que não se relaciona? Por que não tem sentimento? Porque você não está crescendo, não é uma só carne, vive em divisão. Eu sou grato no meu financeiro. Por que você está em dívidas então? Por que você nunca sai das dívidas? Por que você não paga as suas dívidas? Eu sou grato pelo meu trabalho. Por que você não cresce nesse trabalho? Por que você não tem promoção no seu trabalho? Porque se você está 10 anos no mesmo lugar, com o mesmo salário, no mesmo setor, vivendo os mesmos problemas, você é grato nesse lugar? Bispo, eu sou grato pela igreja. O que você faz na igreja? Você começou aonde? Começou no evangelismo? Ainda você está? Você vai nos dias do evangelismo? Você começou aonde? Você está em algum trabalho social? Você está lá? Você busca? Porque eu já vi, não nenhuma, nem duas, nem três, pessoas ajudando no trabalho, no projeto Mudança de Vida comigo e pedindo doação na internet para outros lugares. Não vi só uma vez, não. Tem uma vez ainda que eu questionei uma pessoa, você já pediu para esse trabalho que você está? Não, pronto. Porque falar que é grato, de que maneira eu sou grato? Se você é grato, você semeia. Você manda mensagem para alguém que pode doar. Você está numa empresa que faz trabalho de doação de cesta básica anualmente para diversos lugares. Quantas vezes eu vi empresas procurando lugar para deixar a cesta básica porque não encontrava? E a pessoa que está lá não semeia. Não comenta, não fala, não é grato. Você é grato com os seus filhos? Eu sou grato, eles são lindos, têm saúde e tal. Você tira um tempo dedicado para você ler a palavra para eles. Você vai jogar bola, anda de bicicleta. Você dorme com eles, conta histórias. Eu viro e mexe, um está na minha cama e estou tomando banho. Quase todo dia eles tomam banho comigo, ou um ou outro. Passa tempo de qualidade. Faz questão de levar na escola e buscar. Eu faço. Se eu não posso, pelo menos ou levo ou busco, mas todo dia. Isso passa. Meu Deus, eu lembro quando o menino nascia aqui e estava cabia na palma da minha mão. Agora ele está quase, o tamanho da Jéssica já está, né? Mas no caso, já está metade do meu tamanho já, o João mais velho. Cresce assim, 8 anos daqui, 6 meses dá 9. E aí? Daqui quantos anos? Mais 10 já não está em casa? E aí? Eu ainda tenho muita coisa para viver. Agora, qual é o problema de 10, 5, 6 anos, às vezes o filho querer dormir ali na cama, querer um aconchego, tá com uma dor, e ao invés de a gente falar que a gente tem a gente é meio que doutrinado a gente ser firme, a gente precisa ser firme, mas às vezes o menino tá com dor, o que ele quer é o quê? É um abraço, é dormir na cama,
receber um abraço, um beijo na nuca, ouvir uma história. A criança não precisa de mais nada. Você vê pais dando brinquedo, brinquedo, e eu vejo os meus, toda hora entra ali na sala da avó, pega um monte de estudo antigo na gaveta, pega um grampeador e faz espada, e faz escudo, e faz a armadura, tudo no grampeador. E quando você vê, eles estão todos vestidos, só com papel velho e grampo. E a gente acha que eles precisam de alguma coisa, eles precisam de Deus, eles precisam de um pai e uma mãe presente. Isso é ser grato. É você olhar para as pequenas coisas e enxergar que essas pequenas coisas que estão mudando o caráter dele. As pequenas coisas que está levantando essa criança e já criando todo um caminho, abrindo assim, um caminho no meio assim do deserto, fazendo uma ponte para um futuro pai, que vai também dedicar o tempo a seus filhos, que vai também ler a palavra para os seus filhos, que vai dedicar tempo de qualidade para a sua família, vai ser um marido presente, vai ser um pai presente, vai ser um funcionário, um patrão presente, vai ser um servo na igreja presente. O que eu faço que realmente me diferencia do mundo? Ah, bispo, eu tenho uma lista. Mas nós temos muito mais informação, ensinamento. A gente recebe muito para entregar tão pouco. O mundo não recebe muitas vezes nada. Ou recebe alguma coisa bem superficial. Nós recebemos diariamente palavras profundas, que vêm realmente mais afiada com uma espada, dividindo. E se eu recebo, enxergo tudo e absorvo pelo menos uma parte, eu não digo que você vai conseguir absorver tudo, por isso que você vai rever os cultos na internet, mas essa parte que você absorve, você é grato, por isso você está praticando. Porque muitas vezes a gente não está achando que está fazendo e não está fazendo, e está se tornando uma pessoa mais ingrata, acostumada, anestesiada com palavras. Eu venho aqui, eu me sinto bem, eu sinto que eu cumpri a minha missão no meu domingo, eu volto para casa, como alguma coisa, fico vendo o resto da TV e volto a semana inteira, para depois no outro domingo voltar. Quantos domingueiros tem? Quantos vêm uma vez, olhe lá se vem duas. E aí vem pedindo vitória. Questiona a Deus por que não está acontecendo. É aquele cristão fervoroso no domingo. E aquele morno. E às vezes pior que um ímpio na segunda. A gente vê muito isso, nisso. Na vida do crente, essas fortalezas mentais, construídas no período da escravidão, continuam aprisionando as pessoas. O tempo que muitos eram escravos de desejo, de compra. Quantos homens eu já vi, já atendi, escravo de mulher, precisava sair com uma todo dia. Vivia, estava com uma, mas estava com mais duas no WhatsApp, 3 no WhatsApp. Vive essa vida disfuncional. Todo mundo, todo dia sai com uma, mente para todo lado. Vive uma vida imoral, uma vida infeliz. E sempre esses que pega todo mundo, acaba dormindo sozinho na cama. Nunca tem ninguém. Tem todo mundo e não tem ninguém. É ou não é? Quem já viu isso? Todo dia. Sai, manda mensagem, faz tudo o que quer, mas todo dia acorda infeliz. Pode até dormir, mas alegre. Mas todo dia aquele angústia, aquele aperto no peito, aquele sentimento de rejeição, insatisfação.
sempre procurando amor. Quantos eu já vi, presenciei esse vício por mulher, simplesmente buscando o amor de mãe que não teve. Quantos buscando amor, a mãe rejeitou, e vive buscando amor no colo de várias mulheres, e nunca espera a mulher certa. Por quê? Porque é impulsivo, não pensa com a cabeça de cima, não começa a praticar aquilo que ouve, sempre está querendo aquele prazer momentâneo, aquele remédio que traz somente o alívio, aquele dipirona que só tira dor de cabeça, mas não equilibra o corpo, não equilibra a alma, não equilibra o espírito. Quantos mantêm os mesmos hábitos, os mesmos rituais, os mesmos paradigmas, continuam agindo como menino na fé, não evoluem mentalmente. Quando uma pessoa reclama, ela verbaliza isso da vida, aquilo que está dentro dela. Quantas vezes a gente já falou que o reclamar é clamar duas vezes? Quantas vezes esse costume de reclamar, às vezes uma coisa pequena, você não observa que as coisinhas pequenas estão te dominando. Um novo convertido é um bebê na fé, mas muitos estão há anos dentro da igreja, estão obesos de tanta palavra, de tanto conhecimento bíblico, de tanto culto, mas continuam ligados ao passado, continuam pensando da mesma maneira. Está dentro da igreja, mas se alguém não dá um bom dia, boa tarde, boa noite, se alguém não ajuda, não semeia, está se sentindo rejeitado, está se sentindo excluído, está se sentindo perseguido. Está anos na igreja, mas parece que está dias. Porque não entende que você está aqui por causa de Deus. Você está aqui ligado a Deus, é o propósito da tua vida. Gente, a grande maioria, olha, se a gente for olhar tantos países, a perseguição de cristão é demais. E a gente tem liberdade, você pode colecionar. Eu sempre quando compro, eu faço as compras da livraria ali, e sempre quando acaba a compra, né, comprando as bíblias, as versões ali, eu sempre pego alguma bíblia, né, que ele dá de brinde para mim. Eu tenho umas par de bíblia. Meu Deus, eu fico olhando quanta bíblia. E tem gente que está, assim, dividindo a Bíblia. Quando consegue. O bispo ainda está falando aqui de pessoas pegar o que? Você tem essa Bíblia, eu vou acabar, eu vou ler a Bíblia, depois eu passo para outra família. Não tem a Bíblia, mas tem oportunidade. E é maravilhoso isso. Mas a gente pode ter uma coleção. Pode dormir em cima de Bíblia. Pode ler assim o dia inteiro, se você quiser. Nós temos uma liberdade que, se não for totalmente aproveitada, você começa a ser e viver uma vida ingrata. Uma vida que não vê o que é importante, não está focada em coisas eternas, em coisas que ninguém pode te tirar. Guarde a palavra no teu coração, porque ali ninguém pode te tirar. A palavra fixada no teu coração, tatuada no teu coração, ninguém pode arrancar isso. Isso é eterno. O egoísmo e a ingratidão são curados quando tiramos o nosso olhar de nós mesmos e declaramos: eu vou ter uma mentalidade de servo. O Senhor Jesus veio para servir, nos ensina o tempo todo sobre o servir, sobre o que é viver com propósito, sobre o que é viver uma vida para o próximo, não mais sendo egoísta. À medida que você recebe uma mensagem como essa, é importante você doar,
compartilhar, transbordar na vida de outras pessoas. E o doar deve ser incluído em sua lista de agradecimentos diários. Você agradece a Deus por ter para dar diariamente? Será que nós temos esse costume de agradecer? Eu sempre falo para os evangelistas, quando a gente acaba um trabalho, agradeça por estar do outro lado da grade. Porque isso é um privilégio. Você vê às vezes assim, pessoas assim, não dá nem para contar quantas pessoas estão na fila. E a gente está do outro lado. A gente podia estar do outro também. E mesmo quem está do outro, tem que agradecer e muito ainda. Porque tem alguém aqui para dar para ele. Porque muitos, em países, como a gente vê isso diariamente, em ONGs aí que estão na África, morrendo de fome, assim seco, só pele e osso. Crianças assim, bebezinhos que parecem um esqueletinho. Você vê que o fato de nós termos assim a quantidade de comida para poder doar também, de pessoas que estão semeando, o fato da bispa ter falado na pandemia como a gente doou, como a gente semeou. E eu sei do que eu estou falando porque foi eu que fiz. E a gente saía com os evangelistas, não tinha um carro na rua. Era um lockdown total. Inclusive, quando estava nas praças, tinha vezes que às vezes as polícias até falavam, ameaçavam, colocavam, mas muitos respeitavam e fingiam assim, nem olhavam. Porque tinha uma ordem para não estar, né? Mas eles sabiam também o que estava acontecendo ali. E eu não estava olhando o que estava acontecendo, eu estava olhando sim, eu tenho que fazer. Simplesmente eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu vou ter do que me arrepender. Se eu fizer alguém me tirar, é uma coisa. Agora, o fato de eu não fazer e conjecturar que alguém vai me impedir é outra coisa. O não eu já tenho. Agora, eu tenho sim de Deus. Eu tenho isso aqui que me garante que se eu morrer, for preso fazendo o que eu fui mandado para fazer, aí sim eu tenho vida eterna. Aí sim eu estou ligado e eu estou na turma do corajoso, do que entendeu o propósito da vida, que não vai viver uma vida aquém, uma vida à margem de uma abundância, né? Então, quando nós recebemos uma oportunidade, a gente tem que aproveitar. O fato de eu estar vivendo e vendo já muitas coisas, insatisfação, reclamação, estou observando coisas da minha vida, o que me rouba, o que me tira o foco. Várias vezes eu me vejo entrando num automático, eu estou vendo a palavra, eu estou lendo a palavra, e vem aquela coisa de 1 segundo, e você vai mexendo no celular, opa, e você não pensa. O cérebro muitas vezes ele está tão acostumado, chega uma mensagem, você já pega o celular, que você para tudo que você está fazendo, você abandona o que é importante, é automático, aquilo se torna secundário, a Bíblia se torna secundário. Esses dias eu peguei, várias vezes eu fiz isso, pego o celular, abro o armário, boto lá dentro e fecho. E vou ler a Bíblia. Não quero contato, não quero ver, não quero saber. Porque senão eu não termino o que eu estou fazendo. E se eu termino mais ou menos. O fato de eu ler os versículos, capítulos por dia, não quer dizer que eu estou entendendo os capítulos que eu estou lendo. Então, quando você for fazer, leia um versículo por vez. Nós não precisamos de pressa. Se você terminar a Bíblia em 2 anos, termine. Mas compreenda o que você está lendo. Entenda o que você está lendo. Receba a revelação da palavra enquanto você lê. Releia o versículo, o capítulo várias vezes. Entenda. Pega para você. Comece a praticar. Nós não podemos ter pressa para sair da presença de Deus.
Nós não podemos ter esse vício de insatisfação na coisa mais importante da nossa vida, da única coisa que realmente vale a pena ser vivida. Salomão, ele começou bem, até ele começar a buscar tudo que estava abaixo do sol. E ele viu que nada ficou, nada preencheu. Você talvez não viva, né? E eu te falo que a grande maioria não vai viver tudo que Salomão viveu. Mas você não precisa viver. O Salomão já viveu por você. E Salomão te garante, nada vale a pena debaixo do sol. Nada preenche. Tudo é desperdício de tempo, desperdício de vida. Você pode ter, mas isso não pode ter você. O que o Senhor te chama é que mesmo se você ter ou não ter tudo aquilo que você planejou, Deus continua no lugar dele. Deus, ele não se mexe do lugar dele. Eu li agora recentemente, agora no culto, Salmos 84:11. O Senhor é o céu, o Senhor é o sol e a proteção. O Senhor dá favor e graça. E ele não recusa, ele não rejeita nada daquele que é íntegro. Quando você está inteiro, você não tem nenhum pedido recusado por Deus. O Senhor é o sol e o escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ele não recusa nada. Deixa o versículo, o pessoal estava querendo anotar. Ele não recusa nada. Isso é maravilhoso, não é? Sim ou não? Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Se você vive com integridade, você não vai ter pedido recusado. Se fazer parte do teu propósito, vai ter todos. Porque ele é o sol e o escudo. O Senhor concede favor e honra. O favor para realizar e a honra daqueles que estão realizando. E ele não recusa nenhum pedido. Se coloque de pé, por gentileza. Feche seus olhos. Eu quero que nesse momento, eu quero que você peça para o Espírito te identificar e te revelar pontos de insatisfação na tua vida. Há algo que ainda você vê que está muito vivo em você. E talvez você não decidiu ainda mexer. Você está aí e está vendo que o Senhor está te cobrando, está te mostrando. Para com isso. Isso não é pequeno, isso está te roubando. Isso está te fazendo perder tempo. Você precisa deixar somente o que é inabalável na sua vida. O Senhor é o sol e o escudo. Ele concede favor e honra. E Ele não nega. Ele não recusa nenhum bem aos que são íntegros. O Senhor é o sol e o escudo. Ele não recusa nada. O Senhor, Ele quer abençoar. O Senhor quer fazer. E Ele não quer que você perca esse ano. Decida hoje. Você não vai deixar nenhuma aresta, nenhuma brecha. Você não vai deixar rachaduras mais na sua vida. Fala com Deus. Você decide hoje. Eu não vou mais viver essa vida oscilante, instável, essa vida volúvel. Essa vida que um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal, um dia eu quero, outro dia eu não quero, um dia eu compro, outro dia eu não compro. Um dia eu falo a verdade, outro dia eu falo a mentira. Ou um dia eu leio a Bíblia, outro dia eu não leio. O Senhor não quer mais esse povo. Você não faz parte dele. Você já está mostrando que não faz parte dele por você estar na madrugada. Porque se fosse visto algo que era bom, que realmente era necessário para a vida, a igreja não ia ter cadeira aqui hoje.
não ia ter espaço de tanta gente. Mas a questão é que, se eu estou aqui é porque eu quero algo a mais. E eu estou plantando para isso. E eu estou chamando a atenção de Deus para isso. E se você quer tanto assim, para estar mastigando a sua carne numa madrugada e correndo o risco de acabar com o seu dia, ficando todo zonzo, cansado durante o dia, mas seguro que você estava à madrugada no lugar certo, sim. O obedecer é muito melhor que sacrificar. E se você está sacrificando, mas também obedecendo, sim. Dessa maneira, eu vou ter ainda o melhor ano, a melhor primavera da minha vida até então. Pai amado, Pai querido, eu agradeço o Senhor. Agradeço pela vida, pela paz, pela saúde. Eu agradeço, meu Pai, por essa palavra. Eu agradeço, meu Pai, por cada um que está aqui nessa madrugada, meu Pai, que está se dedicando tanto, meu Deus, que entendeu, meu Pai, a oportunidade que está recebendo, que sabe, meu Deus, que não é para qualquer um. Não, meu Pai, uma vida abundante, meu Deus, não é para todos. É para aqueles que querem, meu Deus. Porque a palavra está disponível para todos. Mas será que todos estão dando condição para viver essa palavra? Que possamos dar essa condição, meu Deus. E terminar, meu Pai, o meu mês, o meu ano, como o melhor ano da minha vida. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Que a partir de hoje o Senhor venha te dar uma consciência revelada. Que você venha ter discernimento, sabedoria, unção, poder. Que aonde você tocar, as bênçãos do Senhor estejam. Aonde você pisar, você veja as portas sendo abertas. Aquilo que você tocar, contratos serão assinados, vendas serão concretizadas. Você vai ver uma união na sua casa, uma união na sua família. Você vai ver um crescimento espiritual, uma graça, um favor multiplicado na tua vida. Você realizando muito mais com muito menos esforço. Você se alegrando com as coisas pequenas da vida. E mostrando que nada mais tem um poder sobre você. Somente o Senhor tem o poder e é dono do seu coração, porque Jesus Cristo está no meu coração, é o único Deus, é o meu único Pai, é o único Consolador, é o único remédio, é o único juiz que eu acredito, é o advogado dos advogados, é aquele que me defende, é o professor aquele que me ensina, é o meu Pai aquele que pega no colo e pega na minha mão, e atravessa e me ajuda a atravessar nos lugares difíceis, é aquele que é o meu sol que me aquece, é o escudo que me protege, aquele que me dá favor para fazer e realizar, aquele que me honra perante as pessoas, e aquele, meu Pai, que não me nega nada, meu Deus, se fazer parte do meu propósito de vida, Senhor. É isso que o Senhor chamou, meu Pai, a todos nós, é cumprir a missão, é terminar a corrida e guardar a fé, meu Deus, e nunca mais viver, meu Deus, uma escravidão, mas viver, meu Pai, como livres que somos. Somos o povo livre, o único povo livre, meu Pai, dessa terra, é aquele que crê no Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Que o Senhor possa continuar falando e nos conduzindo. Possamos ter, meu Pai, uma quinta poderosa, de vitórias, de alegrias, de grandes resultados. Eu te amo. E peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a cada um que está aqui, Senhor. Ajuda a cada um. Ajuda, meu Deus. Nós precisamos do Senhor, nós não somos nada, nós não temos capacidade, nós não temos nem, meu Pai, a capacidade de pensar sozinho, Senhor.
Meu Pai, se o Senhor tirar nosso ar, nós morremos, meu Pai. O Senhor é o que nos dá ar para respirar. É as coisas que às vezes a gente nem lembra, meu Deus. Mas a gente sabe. O Senhor é tudo. O Senhor é tudo. Muito obrigado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém e amém, graças a Deus.